Como pensa as pessoas muito santas? Vou gravar esse vídeo em português e esse vai ser o título. Como pensa as pessoas muito santas? Como eu sou um escritor que gosta de comparar personagens e comparar inteligências, que eu chamaria de santidade, eu sempre fico comparando, sabe? Tanto em pensamento quanto quando vou escrever, a diferença entre personagens. Por exemplo, a santidade de uma criança é diferente da santidade de uma mulher casada, filha de pastores. A maneira que essa pessoa pensa é diferente, a maneira que ela fala é diferente. E ficar comparando isso ajuda a criar personagens mais realistas. E eu gosto de pensar como uma criança reage a um pecado, como um adulto reage a um ato pecaminoso, como eles se arrependem, a velocidade que se arrependem, como é que a graça de Deus se manifesta na vida de cada pessoa. É um exercício maravilhoso a ser feito. E pensando nisso, nesse vídeo, que eu vou fazer todo ele em português, a descrição vai estar um resumo, enfim, 3 pontos com conclusão. Para quem não tiver muito tempo para ver o vídeo completo, é só ler a descrição ao primeiro comentário. É maravilhoso encontrar pessoas realmente muito santas, muito inteligentes. Eu acredito que a santidade não é só algo externo que você vê nas roupas de uma pessoa ou na maneira com que ela fala com as outras pessoas. Não. Algo muito profundo. E aqui eu vou dar um exemplo de um personagem hipotético, mas que está muito avançado no nível de santificação. Vou dar o exemplo de como pensa em algumas circunstâncias e situações. É claro que seria impossível eu abranger todos os aspectos da vida humana 24 horas de um dia inteiro. Vou apenas fazer um recorte inteligente para que você entenda como pensa uma pessoa muito santa em algumas circunstâncias. E espero que possa talvez te assustar, talvez te deixar a boca aberta, olhando como pensa uma pessoa que está no nível de santidade dos apóstolos ou algo semelhante. É claro que em 2000 anos da história da igreja, quando a gente observa os apóstolos, a patrística, os reformadores, a gente percebe quanta graça, quanta luz Deus deu para nós. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá. Como é que pensa alguém muito santo, alguém que está num nível muito grande, alguém que está bem próximo dos apóstolos em algumas circunstâncias? Vamos lá. A primeira circunstância, um homem mais de 30 anos está andando numa rua. E ele, essa pessoa, está no nível bem próximo dos apóstolos ou algo semelhante. Essa pessoa está andando na rua, esse homem, um homem. E ele olha uma mulher. Ela está vestida com a roupa, não sei, de academia, bem apertada, talvez uma calça leg. Ela, talvez as curvas do seu corpo, por causa da sua roupa, estão muito delineadas, dá para ver perfeitamente as curvas do seu corpo. E esse homem, num momento de fraqueza, tentação, porque ele é homem, como qualquer outro homem, durante 5 segundos, a sua mente divaga e ele pensa coisas profundamente desonrosas, coisas
profundamente profanas e covardes, e erradas, imorais, ao olhar para essa mulher. 5 segundos. Eu não disse 15 segundos, eu não disse 20 segundos, eu não disse 30 segundos ou 1 minuto, nem 5 minutos. Eu disse 5 segundos. Ele pensou isso, virou o rosto e continuou andando. Em menos de 10 segundos após pensar esse pensamento, uma grande tristeza invade o coração desse homem. Ele começa a ficar profundamente triste e abatido. E rapidamente uma compreensão gloriosa do seu pecado invade o seu ser. E ele começa a chorar. Chorar, a chorar, a chorar. E ele começa a limpar as suas lágrimas e ele começa a ver toda a vergonha e proporção e vileza do seu pecado. E então ele começa a confessar. Ele para de andar, encontra uma árvore, ele se escora nessa árvore, abaixa a cabeça e começa a dizer, não só nos pensamentos, mas de maneira audível, o nome do seu pecado. Ele é um homem solteiro, mas profundamente piedoso, profundamente santo, profundamente temente ao Senhor. Então ele começa a chorar e diz, pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei, citando as Escrituras, porque todo arrependimento verdadeiro envolve a palavra de Deus, envolve a luz de Deus. Então ele cita as Escrituras, pequei contra ti somente, o Salmo 51. Ele sente uma profunda tristeza por causa desses 5 segundos de pensamentos. Se ele fosse casado, ele também sentiria essa tristeza. Então o Espírito Santo inunda seu ser, seu coração e começa a lavá-lo. Ele começa a confessar o seu pecado pensando no juízo final. Ele diz, perdão, meu Salvador. Esse pecado, esses pensamentos aqui e agora, esses 5 segundos, serão revelados no juízo final. E Jesus Cristo vai, diante de toda a humanidade, de todos os mártires, todos os anjos, ler em voz alta esse pensamento para toda a criação. Esse pensamento nojento, vil, desgraçado, desprezível, maldito, será lido em voz alta para toda a criação ouvir. E esse homem pede perdão para Jesus Cristo e chora, 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 chora. Copiosamente, até soluçar de tanto chorar. Ele pede perdão para a mulher que ele desejou e cobiçou porque não é sua esposa. Ele pede perdão para ela. Porque ele sabe que essa mulher vai ouvir esses pensamentos no juízo final. Porque Cristo, diante de toda a criação e desta mulher, vai revelar todas as coisas. Não existe nada que esteja oculto que não será revelado. E ele pede perdão para essa mulher. Ele não observou se ela tinha uma aliança no dedo, se ela era casada ou não, mas ele pede perdão também para o marido dessa mulher. Ele pede perdão para os pais dessa mulher que vão estar no juízo final vendo tudo. Ele pede perdão aos seus pais que vão estar no juízo final lhe observando. Mesmo eles já tendo partido, seus pais desse personagem hipotético já morreram. E ele pede perdão a todas as pessoas da sua igreja, ele pede perdão a todas as pessoas do seu país, porque vários países estarão no juízo final. E esse pecado, esses 5 segundos, foi uma desgraça nacional para o país inteiro. Ele pede perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
depois de 5 minutos de orar, após um pecado de 5 segundos, ele sorri e diz: Senhor, obrigado por tua graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse foi só um vídeo demonstrando como pensa em uma circunstância específica, como pensa alguém muito santo. Tenha todos um ótimo dia. Espero que você tenha aprendido um pouco com esse vídeo.